Bom dia, seja muito bem-vinda. Daqui a pouco vamos estar aqui começando. Bom dia, pastor. Bom dia, Helena. Bom dia para vocês. Estamos aí na sexta-feira, né? Mais uma sexta-feira aí começando. Semana tá acabando. Bom dia a todo mundo aí que está entrando. Bom dia para vocês. Muito bom dia. Estamos aí no último dia de fevereiro, do Manhã com Deus. Mais um dia aqui. Glória a Deus, até aqui o Senhor tem nos ajudado, né? Mais um dia aqui. Bom dia, Severino, Edson, Manuela, todo mundo aí que está entrando. Bom dia para todos vocês. Hoje é o último dia da nossa apostila, né? Último dia da nossa apostila. Eu vou ver com o meu pai se a outra já está pronta, como que vai ser. Aí a gente provavelmente vai entrar em contato Provavelmente vamos entrar em contato no Telegram, acredito eu. Então fiquem aí ligados, porque já vou ver com meu pai aí como que nós vamos fazer com a próxima apostila. Se já está pronta, se eu já vou entregar para vocês. Então fiquem ligados. Bom dia, Brunella, bom dia a todo mundo, Bruninha, Leida. Então todo mundo já fica ligado aí. Hoje nós nossas orações será sobre, de acordo com a apostila, né? Será de acordo com a gratidão, o tema gratidão. Hoje o que você vai escrever na sua apostila são motivos de gratidão nesse mês. Vamos finalizar o mês aqui do Manhã com Deus agradecendo. Então, escreva aí na sua apostila o que você tem para agradecer a Deus nesse mês, como esse mês foi. Já termine o mês agradecendo a Deus. É muito bom, né? Vale muito a pena. Também quero lembrar, né? Como sempre tem que lembrar, que aqui embaixo tem a interrogaçãozinha. Então, se você tiver um pedido de oração, coloca na interrogaçãozinha aqui embaixo, digita lá, que no final nós vamos estar orando. Amém? Então, tem um pedido de oração, vem na interrogaçãozinha aqui embaixo. Coloca ali e coloca o seu pedido de oração e vai, que no final, fica tranquilo que no final nós vamos orar pelo seu pedido de oração. Então, bom dia a todo mundo aí que está entrando. De novo, novamente. Vamos abrir agora nossa Bíblia em Marcos 7. Quem está com a Bíblia aí perto de você, se você está com uma Bíblia aí perto de você, pega sua Bíblia aí, abra aí em Marcos 7, que nós vamos ler agora. Livro de Marcos, capítulo 7. Amém? Bom dia a todos vocês aí. Então, abre aí a Bíblia em Marcos 7. Já abriu? Vou ler aqui, hein? Se você não está com a Bíblia aí perto, só acompanhar comigo. Acompanha comigo aí que é sucesso. Amém? Então, Marcos 7, livro de Marcos, capítulo 7, diz assim: Os fariseus e alguns escribas, vindo de Jerusalém, reuniram-se em volta de Jesus. Eles viram que alguns dos discípulos de Jesus comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem lavar. Porque os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar a mão cuidadosamente. Quando voltam da praça, não comem sem lavar. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Os fariseus e os escribas perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem conforme a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos impuras? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas com preceitos humanos. Rejeitando o mandamento de Deus, vocês guardam a tradição humana. E disse-lhes ainda: vocês sempre encontram uma maneira de rejeitar o mandamento de Deus para guardarem a própria tradição.
Pois Moisés disse: honre seu pai e sua mãe, e quem maldisser o seu pai e sua mãe seja punido de morte. Vocês, porém, dizem que se alguém disser a seu pai e sua mãe: a ajuda que você poderia receber de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor. Então vocês lhes dispensam de fazer qualquer coisa em favor do seu pai e de sua mãe, invalidando a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos passam de pai para filho. E fazem muitas coisas outras semelhantes. E convocando outra vez a multidão, Jesus disse: escutem todos e entendam. Não existe nada fora da pessoa que, entrando nela, possa contaminá-la, mas o que sai da pessoa é o que contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram a respeito da parábola. Jesus lhes disse: então vocês também não entendem? Não compreendem que tudo que está fora da pessoa, entrando nela, não pode contaminar, porque não entra no coração dela, mas no estômago e depois é eliminado. E assim Jesus considerou puro todos os alimentos. E dizia: o que sai da pessoa, isso é o que contamina, porque de dentro do coração é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo. Todos esses males vêm de dentro e contaminam a pessoa. Levantando-se, Jesus saiu dali e foi para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, não queria que ninguém soubesse onde ele estava. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possuída de espírito imundo logo ouvia falar a respeito de Jesus. Ela veio, se ajoelhou aos pés dele. Essa mulher estrangeira, de origem sírio-fenícia, e pedia a Jesus que expulsasse o demônio da sua filha. Mas Jesus lhe disse: deixe primeiro que os filhos se fartem, porque não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher respondeu a ele: Senhor, os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então Jesus disse: por causa dessa palavra você pode ir, o demônio já saiu da sua filha. Quando a mulher voltou para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio tinha saído dela. De novo, Jesus se retirou das terras de Tiro e foi para Sidom, até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago, e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando da multidão à parte, pôs os dedos nos ouvidos dele. Depois, cuspindo, aplicou saliva na língua do homem. Então, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abra-se. E logo os ouvidos do homem se abriram e o empecilho da língua se soltou, e ele falava sem dificuldade. Jesus lhes ordenou que não contassem isso a ninguém, porém quanto mais encomendava, tanto mais eles divulgavam. Ficavam muito admirados, dizendo: tudo ele tem feito muito bem, faz até os surdos ouvirem e os mudos falarem. Amém? Glória a Deus. Esse texto aí é um texto muito, muito bom, hein? Texto muito, muito bom, um texto muito, muito forte, muito que fala muito, né, com a gente. Quero lembrar de novo, gente, do pedido de oração, hein? Pedido de oração aqui embaixo na interrogação. Se você tiver um pedido de oração, é melhor você mandar agora. Se você manda na hora que eu estiver orando, fica difícil eu conseguir ler. Então é mais fácil você mandar antes. Então, se você tiver um pedido de oração, manda aqui embaixo. Então, né, vamos continuando aqui. Tem algumas coisas nesse capítulo aqui de Marcos que são muito legais e muito interessantes de serem faladas. A primeira coisa é o começo já do versículo de Jesus, que fala sobre Jesus e a tradição dos anciãos. Porque o que aconteceu naquela época? Que é muitas vezes o que acontece hoje também. Os anciãos judeus, vários anos atrás disso, um tempo atrás desses acontecimentos, eles escreveram um livro de tradições judaicas. Então, tinha a palavra de Deus, que é viva, que é poderosa, que regia a lei de Moisés, que regia o tempo naquela época. Porém, os anciãos fizeram um livro de tradições. Então, eles fizeram uma coisa a mais do que a palavra de Deus. E eles falaram: vocês têm que seguir esse livro
de tradição, da mesma forma que você segue a Bíblia. E esse livro de tradição acrescentou um monte de coisa que eles deveriam fazer. Acrescentou um monte de regras. Como essa que nós lemos aqui, que falava, você tem que lavar a mão antes de comer, você tem que lavar um jarro de um jeito, uma cama de um jeito, um copo de um jeito. Ela colocava coisas que você tinha que fazer. Porém, eles estavam exigindo que o povo fizesse uma coisa, sendo que Deus nem tinha pedido para eles fazerem. Então, acabou que aconteceu o que Jesus falou, que é essa famosa frase aqui da Bíblia, que diz: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Rejeitando o mandamento de Deus, vocês guardam a tradição humana. E é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado até hoje. Essa é a primeira coisa que eu quero que você entenda, muito cuidado, porque muitas vezes as pessoas escutam coisas em YouTube, escutam coisas no Facebook, no WhatsApp, e começa a achar que é a verdade, só porque está vindo de uma pessoa que se diz pastor, mas muitas vezes não tem nada a ver com a Bíblia. Muitas vezes a coisa não está na Bíblia, não está escrito na Bíblia isso. E aí o que acontece? Você começa a acreditar numa mentira e começa a querer praticar coisas que não são verdade, praticar coisas fora da Bíblia. Por isso é muito importante a nossa leitura bíblica, para que a gente entenda o que Deus está pedindo, para que a gente entenda o que Jesus fala que a gente tem que fazer, para que pessoas não venham e tentam acrescentar coisas ao Evangelho e as pessoas acabarem seguindo isso, você acabar seguindo isso e fazendo coisa desnecessária, que não era para fazer, ou achando que coisas não podem fazer, que não tem problema nenhum, como isso, comer sem lavar a mão. Naquela época tinha esse problema. Não tem nada a ver, Jesus nunca falou sobre isso. Mas também uma coisa que aconteceu com esses fariseus, que a gente pode aprender muito, é que também eu acabei de ler: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Eu vou contar aqui para você uma novidade muito grande, entre aspas aqui, uma coisa óbvia que muitas vezes a gente não para pensar. Se nós não estamos praticando o Evangelho, a gente não é cristão, logo nós não somos cristãos. Isso é uma coisa óbvia que muitas vezes a gente não percebe. Se a gente não vive uma vida de relacionamento com Deus, se a gente não vive uma vida que pratica o que a gente está falando, que acredita, logo a nossa fé é morta, nossa fé não existe. Então esses fariseus eram pessoas que viviam um falso evangelho, umas pessoas que viviam às vezes só prática, mas não tinha coração, não tinha entrega, não tinha um coração voltado para o Senhor. Eles só honravam a Deus com os lábios, eles estavam lá por interesse próprio. Então, eu quero te dizer uma coisa: você pode estar aqui, acordando 6:30 da manhã, para poder participar desse culto de oração, dessa manhã com Deus. Você pode estar fazendo isso tudo, mas isso não quer dizer nada. Olha que bomba. Isso não quer dizer nada, porque o que importa é o desejo do seu coração. O que importa é o que o seu coração está te levando a fazer. Isso é que importa. O que importa é a intenção do seu coração. O que importa é se você está se entregando ao Senhor, se você está querendo viver Jesus verdadeiramente, está buscando viver e está vivendo verdadeiramente Jesus. Isso é o que importa. Se você está verdadeiramente vivendo Jesus. Sabe, para que o seu coração está se inclinando? Só você fazer não quer dizer nada. O que importa mesmo é o seu coração. Isso é o que realmente importa. Então, para onde o seu coração está te levando? Sabe, você está fazendo essas coisas automáticas, você está fazendo essas coisas porque você gosta do ambiente, você gosta de uma palavra, uma reflexão, ou você está recebendo e você está colocando em prática. Você está honrando a Deus de todo o seu coração, vivendo o Evangelho de todo o seu coração. Porque isso daí são coisas assim, completamente distintas. E isso vai determinar onde está o nosso coração. E se seu coração não está fazendo a vontade de Deus com amor, sabe, com o coração, sabe, todo feliz, se você não está vivendo uma vida de relacionamento com Deus diária, cara, você não tem Jesus. Infelizmente, eu vou te falar a verdade, você não tem Jesus no seu coração. Você está acreditando no Jesus errado. Jesus é um Deus de relacionamento, Jesus é um Deus de transformação. Jesus é um Deus de transformação.
Então, uma vida fora disso é uma vida falsa. Não é um cristianismo verdadeiro. E a gente aprende aqui, isso tudo que eu falei agora, a gente aprende com o surdo e gago. O surdo e gago que a gente leu aqui no final. Olha que interessante que acontece no versículo 36. Jesus lhes ordenou que não contassem isso a ninguém. Porém, quanto mais recomendava, tanto mais eles divulgavam. Ficavam muito admirados, dizendo: tudo que ele tem feito muito bem. Tudo ele tem feito muito bem. Faz até surdos ouvirem e os mudos falarem. Olha que legal. Jesus chega para esse surdo e fala: olha aqui, fica quietinho, deixa quieto. Eu te curei, vai para sua casa, vai embora e fica tranquilo. Mas quanto mais Jesus falava para ele falar nada, mais ele falava. Mas por quê? Foi porque esse cara era um cara meio enjoado? Não. É porque a transformação que Jesus fez nele não foi só exterior, não foi só essa cegueira que ele tinha, essa surdez, quer dizer, né? Essa surdez que ele tinha e esse problema por ser gago que ele tinha. Não era só isso. Deus, ele transformou ele internamente. O impacto que ele teve internamente foi muito grande com a cura. A ponto que ele falou: tudo ele tem feito muito bem. Ele não chegou e falou: ah, Jesus me curou muito bem. Não, ele falou: tudo que ele tem feito é muito bem, é muito bom. Então quando Jesus o curou, ele teve uma transformação interna. E quando a gente é transformado internamente, a gente não consegue conter isso dentro de nós. Essas coisas são externadas, é automático, a gente não consegue conter, a gente não consegue parar. Então dentro de nós acontece uma transformação e o nosso exterior é completamente mudado. O nosso exterior é completamente transformado, porque a gente começa a transbordar. O que está dentro de nós começa a transbordar. Então mesmo que as pessoas possam dizer que não, possam dizer para você parar, você não consegue, é incontrolável, porque o que tem dentro de você é muito maior. Entende? Amém? Então isso que aconteceu com esse surdo. E isso é o que acontece com todo cristão. A transformação que Jesus faz dentro de nós é tão grande, mas tão grande, que isso acaba transbordando para o exterior. Então mesmo que Jesus fale para aquele surdo: olha, não fala de mim. O que está dentro dele é tão grande, é tão forte que ele não consegue. Então quanto mais Jesus falava: para de falar, mais ele falava, porque mais dentro dele exultava de alegria, sabe? A transformação dele estava exalando para o lado de fora. Então quando você tem algo dentro de você que é verdadeiro e forte, isso daí vai transbordar para o lado de fora. Então se você não está transbordando para o lado de fora, é porque tem alguma coisa errada. Alguma peça não está encaixando. Sabe? Alguma peça não está encaixando. O seu amor por Jesus precisa aumentar, sabe? Porque Jesus transformou a sua vida, porque Jesus morreu por você, porque Jesus te ama. Então isso daí precisa transbordar do seu coração. E se não está transbordando, é porque tem alguma coisa errada, tem alguma peça que não está encaixando. Porque quanto mais a gente busca Deus, quanto mais a gente conhece a Deus, quanto mais a gente desfruta do sobrenatural de Deus, mais acontece isso com a gente, igual esse cego. Mais a gente transborda para o lado de fora o que está dentro de nós. Mais a gente fica, sabe, animado, extasiado. Tamanho é o amor de Jesus por nós. Tamanho é a transformação que Jesus fez em nós. Então você vai querer contar para os outros, você vai querer, a sua vida vai ser transformada completamente da água para o vinho. É um movimento, é uma coisa radical, uma coisa sobrenatural. Então, realmente, como a Raquel falou aí, uma vida com Deus é vida de transformação. Sem transformação não existe vida com Deus. Então, eu quero hoje que você possa refletir sobre a sua vida. Porque se você não está sendo transformado, se o seu caráter não está mudando, se os frutos do Espírito, lá em Gálatas 5, não está sendo entrando no seu coração e fazendo você mudar, sabe, tem alguma coisa de errado. Porque quando Jesus entra em nosso coração, acontece como Jeremias disse em Jeremias 20, que quando ele fala que quando ele não queria mais pregar a palavra de Deus, quando ele falou: cara, eu não vou pregar mais, eu estou cansado, ele fala que a palavra de Deus era como um fogo dentro do coração dele, que ele não conseguia conter, e ele tinha que botar para fora.
Então, mesmo quando ele não queria profetizar, ele falou: Deus, eu estou sofrendo tanto, está tão difícil que eu, cara, não quero mais, quero parar. Sabe? Era um fogo no coração dele tão grande que ele não conseguia se conter. Ele tinha que falar tudo que Deus queria, ele tinha que colocar para fora tudo que Deus queria. Então, que na nossa vida seja assim também, que o fogo de Deus dentro do nosso coração seja muito mais forte que a nossa vontade de parar, seja muito mais forte que a nossa vontade de ficar estático, sabe? Que nós sejamos um povo que honra a Deus com o coração e não só com os lábios. Que a gente não viva um evangelho só de palavra, que a gente seja praticante. Amém? Glória a Deus. Vamos orar agora, vamos agradecer muito a Deus. Tem alguns pedidos de oração aqui, vamos ler também por todos esses pedidos de oração que vocês colocaram. Amém? E que você, onde é que você esteja, que você aí na sua casa possa estar comigo em espírito de oração, que a gente possa entregar todas essas orações aí a Deus. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, te glorificamos, Senhor Deus, te exaltamos, Pai, te agradecemos, Pai, por esse momento, Pai. Queremos viver uma vida, Senhor Deus, transformada, Pai. Queremos viver uma vida, Senhor Deus, com o Senhor, Jesus. Pai, nos ajude, Senhor Deus, a te conhecer cada vez melhor, Pai. Nos ajude, Pai, a nos entregar cada vez mais. Pai, queremos te agradecer por esse mês, Senhor Deus. É mais um mês que está acabando, mais um mês que está finalizando, Pai. Queremos te agradecer por esse mês, Jesus. Queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor tem nos ajudado, porque nós temos saúde, nós estamos aqui, Pai, nós estamos vivos. Muito obrigado por tudo, Jesus. Senhor Deus, muito obrigado por cada gratidão, Pai, que cada um colocou, Senhor Deus, na sua apostila individualmente também, Pai. Queremos também, Senhor Deus, te pedir, Pai, Senhor Deus, pela saúde física e emocional, Senhor Deus, do Oliveira, Senhor Deus, abençoe ele, ajude ele, Pai, em nome de Jesus, Pai, ajude ele, Senhor Deus, a ser restaurado, Pai, nós declaramos, Pai, restauração, Pai, emocional, Senhor Deus, e física, em nome de Jesus Cristo, Pai. Também, Senhor Deus, pedimos, Pai, pelo nosso país, pelo nosso presidente, Pai, Senhor, nos ajude ele a guiar, Senhor Deus, o nosso país, Pai, para a Tua vontade. Senhor Deus, pedimos por todas as famílias, Pai, abençoe a família do Severino, Senhor Deus, em nome de Jesus, abençoe o pai, a mãe dele, Senhor Deus, a Lena, Pai. Também oramos pelos médicos, Pai, que o Senhor Deus possa, Pai, ajudar, Senhor Deus, ele, Senhor Deus, a guiar, Senhor Deus, o nosso país, Pai, através dos hospitais, Jesus, levando cura, Pai, para as pessoas, Pai. Abençoe, Senhor Deus, o meu Pai, Senhor Deus, o nosso pastor, Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque ele está tendo um momento de descanso, Pai, necessário. Abençoe ele no Rio, Pai. Senhor Deus, que ele passe um momento bom lá, Senhor Deus, e o Senhor traga ele segurança, Jesus. Abençoe também os vizinhos dele, Senhor do Severino, Pai. Dê, Senhor Deus, ousadia para o Senhor Deus, para o Severino pregar para eles, Senhor Deus, e poder abençoar eles, Pai, a casa, o trabalho. Queremos, Senhor Deus, Senhor Deus, agradecer ao Senhor, Pai, pela vida da Tatiana, Pai. Muito obrigado, Pai, porque, Senhor Deus, ela saiu, Senhor Deus, do CTI, Senhor Deus, com Covid, Pai. Muito obrigado, Pai, que, Senhor Deus, está livrando ela, Senhor Deus, disso. Muito obrigado porque ela foi para o quarto, Pai. Te agradecemos muito por isso, Pai. Queremos também, Senhor Deus, pedir pela vida do José Carlos e da esposa, Pai, que estão doentes com Covid. Que, Senhor Deus, possa, Pai, levar a cura, Senhor Deus, para eles, Pai. Nós declaramos em nome de Jesus, Senhor Deus, que eles estão curados, Pai. Que nada de mal vai acontecer com eles, Senhor Deus. Que o Senhor Deus vai proteger eles, vai fazer, Senhor Deus, com que eles passem, Senhor Deus, por esse momento difícil, Pai. Colocamos tudo em Tuas mãos, Senhor Deus. Colocamos nossas vidas em Tuas mãos, Pai. Pedimos, Senhor Deus, também a recuperação, Pai, e salvação do Maurício e da família, Pai, que em nome de Jesus, Pai, a família dele seja salva, Pai, use a vida dele, Pai, para pregar para sua família, Jesus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Abençoe todo final de semana, Pai, abençoe, Senhor Deus, o GV de jovens hoje que nós teremos aqui na igreja, Pai, em nome de Jesus, esteja conosco, Senhor Deus, e manifeste o Teu Espírito Santo, Pai. Fale, Senhor, aos nossos corações, Pai, esteja conosco todo esse dia e que nós tenhamos um final de semana abençoado em Tua presença. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Amém. Mais uma semana aí finalizada. Que Deus abençoe muito vocês. Quem está acompanhando a leitura bíblica, que acompanhe os versículos, capítulos de hoje e de sábado. Tem os capítulos de hoje e de sábado. E também, se você deixou de ler algum dia na semana, que domingo você recupere. Pega domingo e leia o que está faltando. Amém? Deus abençoe vocês. Até segunda-feira. Segunda-feira estaremos juntos de novo.
Vou ver aqui com meu pai sobre a apostila e a gente vai comunicando com vocês sobre a nova apostila, amém? Um beijo, um abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até segunda-feira, hein? Um beijo.